Então, gente, eu sou o Henrique, como eu apresentei agora há pouco, e vou aqui trazer um dos assuntos que eu mais gosto, né? Não à toa lidero essa unidade, que é falar sobre algo que faz parte da vida de todos nós, mas é curioso porque muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está pensando sobre futuro, sobre tendências o tempo inteiro. Só contando um fato curioso, hoje eu respondi uma entrevista para mídia, para imprensa, e aí era para falar um pouco de gastronomia, estava conversando um pouco com o time, e eu viajei esses dias no final de semana e falei, nossa, eu provei uma coisa super boa. Eu estava me achando todo trend, eu estava me achando todo trendsetter. Falei, tomei de sobremesa um sorvete de baunilha, de leite, nem lembro o sabor, olha que trendsetter, com azeite, sal, foi incrível, achando que eu estava ali contando algo novo. Trouxeram, Henrique, a Dua Lipa compartilhou que é a sobremesa favorita dela. Então, o que eu quero já trazer aqui um certo aquecimento é que muitas coisas novas vão chegando até nós que parecem que chegam do nada, mas elas vão chegando e a gente tem sinais o tempo inteiro do novo acontecendo. E isso acontece com a gente que trabalha com isso no dia a dia, mas com certeza acontece com vocês e nas nossas vidas pessoais ampliadas. Então, eu vou falar do futuro pela lente das pessoas, porque a box é totalmente orientada pelas pessoas. A gente estuda o comportamento das pessoas. Claro que a gente também olha para a tecnologia, eu vou falar um pouquinho mais disso, a gente olha para os mercados, mas o que está acontecendo dentro da cultura, da sociedade, nos dá muitas pistas quando a gente pensa em inovação, em tendência em futuro. E a primeira coisa é, todos nós aqui, todo mundo que está participando dessa live, essa live vai ficar gravada, quem assistir depois, quem quiser rever, quem chegou agora, quem vai ter que sair antes, todo mundo, os nossos amigos, amigas, familiares, pensam sobre o futuro. E é muito fácil de exemplificar isso quando a gente traz alguns exemplos corriqueiros da nossa vida, né? Quando a gente acha, a gente vai sair de casa às 8 da manhã, tem roupa no varal, e a gente acha que vai chover, a gente vai coletar mais sinais, né? Eu vou abrir ali o clima-tempo, eu vou perguntar para uma pessoa que mora perto da minha casa, por quê? Porque eu vou voltar só às 6 da tarde, e pode ser que nesse horário choveu e eu perdi, né, toda aquela roupa lavada, porque elas, enfim, pegaram aquele cheiro de chuva. De alguma maneira, por mais curto prazo que seja, a gente já está tentando entender o que vai acontecer e já está coletando sinais para isso. Quando a gente está se programando, né, estamos nos programando para jantar, seja sozinho, com alguém, vai receber uma visita, está indo para algum lugar, eu tenho aqui um espaço de tempo entre fazer essa live com vocês e uma próxima reunião, a gente começa a calcular, por exemplo, como que a gente vai jantar. Eu vou pedir uma comida, eu tenho alguma coisa dentro de casa, como que eu monto isso, qual é o tempo de entrega, qual é o tempo para eu esquentar alguma coisa, qual é o tempo para eu preparar alguma coisa. Então a gente também está pensando e se programando em relação ao futuro. E aqui o exemplo que eu acho que é um exemplo muito legal, porque tem vários time zones, né? Tem várias linhas do tempo quando a gente pensa nas férias. A gente pensa nas férias que vão acontecer daqui 3, 4 semanas, que aí é uma férias, a gente está se programando e se planejando, coletando informação, sinais para se programar para essas férias, mas também tem aquelas férias dos sonhos, que estão mais distantes. Então eu estou me programando para ir para o Guarujá, né, nessas férias, porque ali tem um hotel super legal, gostoso, eu vou conseguir descansar, mas eu também tenho um sonho, uma vontade de conhecer o Japão, que é algo muito mais distante. Eu preciso de um tempo maior para me planejar, eu preciso estudar um pouco mais, mas eu vou construir algo que me leve até lá. E vocês podem perceber que eu usei a palavra construir e não foi tão à toa, e eu vou resgatar ela daqui a pouco. Porque sempre existiu, na contraposição da palavra que eu usei agora, construir, que eu vou resgatar, sempre a gente teve, dentro das nossas culturas, formas de prever o futuro, o que, que vai acontecer ali na frente, como eu me planejo, como eu me programo. E aí, não é, né, tão difícil a gente buscar em algumas culturas, os oráculos, por exemplo, né, o que, que vai acontecer, deixa eu perguntar, deixa eu consultar, como que eu me organizo, né? Os xamãs que trazem, né, qual que vai ser as linhas de prosperidade, o que, que a gente tem que se blindar, o que, que de ruim pode acontecer, o que, que de bom pode acontecer. As religiões sempre trabalharam com essa ideia, né, de saber o que vai acontecer ali na frente, de nos prepararmos para isso, o dia D, o juízo final, uma série de coisas, mas também futuros mais próximos. Astrologia, né, algo tão difundido no Brasil, tão, putz, qual é o seu signo, o que, que a minha semana espera, o que, que meu ano espera, podemos usar o calendário chinês, enfim, muitas coisas acontecendo por aqui. Então, o que a gente quer dizer aqui é que, seja por um viés cultural, religioso, étnico, o futuro virou, ele se tornou uma disciplina que faz parte na vida de todo mundo. Eu lembro quando a minha avó lia um cidadão que eu não sei se todos conhecem, que era o Quiroga.
Minha avó estava sempre lendo Quiroga e falando o que ia acontecer, e ela acreditava muito naquilo, e ela intencionava também muito aquilo, e aquilo influenciava as decisões que ela tomava, né? Então, nas últimas décadas, quando a gente pensa mais no mercado, também foram aparecendo muitas cadeiras, muitos estudos, muitas formas de se trabalhar e de se pensar futuro. Não só dentro do mercado, mas também nos órgãos públicos, né, nos governos e tudo mais. Ainda mais quando a gente começa a ter mudanças muito rápidas por conta das ascensões tecnológicas. E o que acontece aqui é que o futuro ele serve e ele presta ao mercado, ele presta aos governos, ele presta às pessoas uma forma de antecipação e principalmente de geração de valor para os negócios. Aquilo que eu estou fazendo vai ser mais valoroso porque eu estou conseguindo antecipar uma onda que vem e eu não vou simplesmente seguir as coisas novas que estão acontecendo. Por isso que é tão importante estudar tendência e futuro, né? Então, quando a gente começa a entender que, para além de nos organizar na nossa vida pessoal, a gente também pode gerar, antecipar e trazer mais valor para as nossas carreiras, para os nossos negócios e afins, a gente entende o papel dessa cadeira tão fundamental. E o que a gente vê é que hoje existe, quando a gente olha para as empresas, para as pessoas teóricas, para os cursos mesmo de futurologia, trend forecasting, qualquer nome que a gente queira usar aqui, porque existem muitos, futurismo, futurologia, trend forecasting, Q-hunting, enfim, muitas cadeiras. Geralmente, a predominância e a abordagem está muito atrelada a um projeto de tendências que vai trazer e vai mostrar o que vai acontecer, vai revelar o que vai acontecer no futuro. Geralmente, essa é a abordagem. E aqui é um ponto fundamental para a gente começar a conversar e estreitar um pouco mais o nosso laço, aqui, os nossos elos aqui dentro desse papo, que a gente tem uma diferença na nossa abordagem, né? Então, a Box nasceu ali na virada do século passado. Olha, gente, espera que é verdade, porque no final dos anos 90, de 1900 para o começo dos anos 00, dos anos 2000. Então a gente começou, o século foi até naquele processo analítico que você fala século traz um certo peso, mas na virada ali dos anos 90 para os anos 2000, a gente percebeu que existia muito esse olhar para a tecnologia e muito olhar para as pesquisas quali, que eram muito fotografia do presente, que não antecipavam coisas e comportamentos tão novos. Então, a nossa abordagem ela é super importante para vocês entenderem como a gente vai aprofundar, e por isso que a Box, nos últimos 20 anos, tem ganhado cada vez mais relevância no mercado. Então, vamos partir aqui, vamos nos alinhar a partir da visão da Box do que é uma tendência. Então, afinal, o que é uma tendência? Pensem rapidamente, não precisem escrever no chat. Depois, no curso, a gente vai ter chance de conversar um pouquinho, nas aulas abertas, mas pensem o que é uma tendência. Para nós, da Box, a tendência é um conjunto de informações que, somadas e analisadas, nos permite entender o que está sendo criado, construído e até imaginado. Então, é muito importante porque é uma soma e uma combinação de fatores e sinais que nos ajudam a entender o que está sendo feito, o que está em formação, o que está na imaginação das pessoas. Então, não é uma informação isolada, é um conjunto de informações. Então, se eu entrevisto uma pessoa e a pessoa diz que o futuro vai ser de um jeito, uma pessoa disse aquilo, eu consigo achar essas informações em outros lugares? Eu tenho um conjunto de sinais, eu tenho um conjunto de informações? Não. Então, talvez aquilo seja uma informação solta. E quando a gente fala em imaginação e a gente pensa em cultura, isso é muito importante. Vou trazer até aqui alguns exemplos mais para frente, mas quantas vezes a gente não pensou o futuro a partir da imaginação de uma roteirista, de um artista plástico, de uma série, de um desenho animado? A tendência ela revela o que pode se tornar mais ou menos relevante em um futuro próximo ou distante. Então, aqui também um ponto fundamental da nossa abordagem é que a tendência não é só o que vai acontecer lá na frente, num futuro mais distante, num futuro muito mais disruptivo com o que a gente está vivendo hoje. Também é isso. Mas também é muito algo que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas. Então, a gente precisa entender o que é relevante que vai acontecer nessa janela, nesses horizontes de tempo. E a tendência, por fim, é uma inclinação. É algo, não é uma ciência exata, mas é algo que, conforme eu vou somando mais informações, conforme aquele conjunto de informações vai se tornando mais concreto, a gente consegue notar algo que está acontecendo e que está indo e está apontando para alguma direção. Então, a tendência
ela é algo que sim tem método, que sim tem forma de trabalhar e que quanto mais sinais eu tenho, mais informações eu coleto, mais eu consigo ver que está sendo criada, está sendo imaginada. Todas essas somatórias, né, a somatória de todos esses fatores, nos trazem uma segurança e fazem com que a gente consiga ver o que está sendo feito. Porque no final do dia, a tendência é uma vocação. É um conjunto de ações que mostram novos comportamentos. De novo, é algo isolado? Não. Às vezes pode estar nascendo em uma pessoa, de repente em outra pessoa, num filme alternativo, numa pessoa que estuda ali dentro da academia, mas a gente começa a conectar esses pontos. E a gente encontra essa vocação que se torna um caminho e novas rotas começam a ser desenhadas e novas rotas são levadas para os nossos clientes, para os nossos projetos, para as nossas vidas.